Ainda tem um grupo considerável de pessoas dizendo, tem que terminar o trabalho. Tem muita gente, dá para ver alguns aqui na tela. Tem organizações como o UAE, a Fundação para a Defesa das Democracias, o Yoav Galant, de Israel, que adora essa ideia de terminar o trabalho. Dá para ver que esse é um tema comum entre todos eles. E aí vem as grandes publicações, o Wall Street Journal, o New York Times, o Washington Post, todos nessa linha de, vamos lá, vamos terminar o trabalho. Mas como você disse, o presidente Trump ainda não fez isso até agora, embora esse pessoal continue pressionando nessa direção. Só que existem 3 obstáculos importantes contra isso, e eu queria que você falasse sobre cada um deles na ordem. Primeiro ponto, a gente usou muita munição logo no começo, e eu estou falando dos principais sistemas de armas. Os JASSMs, mísseis de cruzeiro de longo alcance, mísseis Tomahawk, interceptores THAAD e interceptores PAC-3. Ou seja, 2 sistemas ofensivos e 2 defensivos. Já vai levar anos para a gente se recuperar do que já foi feito até aqui. E a outra metade dessa equação é que o Irã voltou a ter acesso à maior parte dos seus locais de mísseis e instalações subterrâneas. Não importa o que a gente tenha feito, usar tanta munição assim não eliminou essas capacidades, e eles já se recuperaram. Então por que tem gente insistindo tanto em algo que claramente não vai funcionar? Na primeira opção, de terminar o trabalho, os Estados Unidos têm feito alguns movimentos intermediários até nos últimos dias. Parece que eles destruíram uma instalação de radar iraniana na ilha Surak. E esses ataques contra as ilhas no Estreito, aquelas ilhas pequenas, parecem um prelúdio de um possível ataque militar, ou talvez até de uma ocupação de uma dessas ilhas, ou de algum ponto estratégico dentro do Estreito. Quem sabe? Mas, de certo modo, isso faz sentido nessa direção. Embora eu ache improvável que os Estados Unidos consigam fazer um desembarque e manter território. Mesmo assim, talvez eles estejam apenas, digamos, testando forças nesse momento. Então esse é um ponto. O outro é a questão do esgotamento de armas, que é, claro, uma situação bem real, e os Estados Unidos precisariam ganhar tempo. Então, talvez toda essa movimentação diplomática, esse vai e vem, e até as manobras de distração, façam parte justamente dessa tentativa de ganhar tempo. Se eles acreditam, se Trump ou Hegseth estão hesitando, que tem estoque suficiente, que podem trazer material de outros lugares e colocar tudo em posição, isso pode levar semanas, talvez mais. Mas eles poderiam ter o bastante para fazer um grande show de fogos de artifício, algo que durasse 1 ou 2 semanas, e aí chamariam isso de missão cumprida. Só que seria uma paz sem paz. Em outras palavras, seria como deixar uma ordem em aberto para um conflito futuro, em que os Estados Unidos poderiam cutucar o Irã de tempos em tempos e continuar com esse tipo de jogo, sem precisar de um novo ataque militar em grande escala, pelo menos por um tempo, até conseguirem dar algum golpe realmente decisivo contra o Irã. Então a gente está preso nesse meio termo. Eu não vejo um acordo negociado que vá ser de fato vinculante. Então os Estados Unidos estão, na prática, encurralados. A gente também está preso por causa disso? Quer dizer, mesmo que eles estejam tentando, vamos esperar um pouco. Você viu aquilo, né? Pode levar anos só para conseguir a substituição. Mas aí vem a questão. Tá, você substitui tudo. Um míssil JASSM ou um Tomahawk vai conseguir penetrar uma montanha que não conseguiu da última vez? Qual é o objetivo final aqui? Qual é o propósito disso tudo? Bom, o objetivo é, no sentido do que Karl Rove chamou de atores da história, eles poderiam simplesmente destruir a infraestrutura do Irã, a rede elétrica, voltar lá e destruir de novo o campo de gás de South Pass e o complexo petroquímico, e dizer algo como, pronto, isso atrasou o país mais uns 5 anos. Depois esperariam 1 ano e talvez fizessem algo de novo mais tarde. Depois de 1 ano, quem sabe? Mas todo mundo sabe que o Irã vai retaliar, então isso também não vai funcionar.
Sinceramente, quanto mais tempo o Trump demora para responder militarmente depois de todas essas ameaças, maior fica o custo político, tanto dentro dos Estados Unidos quanto no cenário internacional. A reputação dele vai se desgastando aos poucos, quanto mais ele demora para agir. Então, ou ele, não quero usar um termo ofensivo, mas sabe, ou ele faz alguma coisa, ou digamos assim, sai de cima do muro. Ele está preso no meio disso. E Israel também precisa ganhar tempo, porque as defesas deles estão claramente enfraquecidas. Então isso acaba servindo para eles. E tem outra coisa. Israel continua fazendo incursões no Líbano e agora está escalando. Isso também faz parte de qualquer grande acordo, certo? O que acontece no Líbano faz parte disso. Os Estados Unidos e Israel querem separar essas questões, mas do ponto de vista do Irã, tudo isso faz parte das negociações, ou, de forma mais ampla, faz parte da geopolítica. No fim das contas, não existe uma alternativa viável para voltar atrás. Se a gente voltar, nem mencionou o fato de que o Irã, se a gente fizer qualquer versão disso, voltar a lutar, eles vão destruir toda a infraestrutura de energia, talvez até as usinas de dessalinização e tudo mais, no Oriente Médio. Isso acabaria com a região inteira, o que quase certamente levaria o mundo a uma depressão global. Então isso também é um grande obstáculo. Mas tem outro obstáculo para voltar e fazer isso, ou talvez nesse caso, até um vento a favor, que vem de Israel. A gente vai falar de vários aspectos de Israel e também daquela questão do Líbano separadamente. Mas e quanto ao... Eu acabei de te mostrar um monte de americanos tentando pressionar por isso. E quanto ao lado israelense? Por que eles querem que Trump volte a uma operação militar que, por qualquer avaliação racional, não alcançaria o resultado que a gente busca? Israel vê o Irã como uma ameaça, sem dúvida. Pode até ser uma ameaça existencial. Eles veem esses grupos como uma ameaça política, com certeza, porque eles apoiam a causa palestina. Eles estão defendendo o lado mais fraco, a causa palestina. Mas a principal preocupação de Israel, em termos de prioridades, não é o Irã, porque o Irã já mostrou que vai cessar as hostilidades. Se ninguém atacar, eles também param. Então, o Irã age de forma racional no cenário internacional. Israel não está tão preocupado com isso. O que realmente preocupa Israel são seus objetivos na região imediata. E isso inclui território no sul do Líbano, na faixa de Gaza, na Cisjordânia e, possivelmente, além disso, certamente também na Síria. Quando se trata de expandir suas fronteiras, essa é uma oportunidade que Israel não pode deixar passar. Eles já avançaram muito na expansão de suas fronteiras e na tomada de território de vários estados árabes vizinhos. Então, eles acreditam que essa é uma oportunidade de ouro, historicamente falando, para Israel realizar o sonho do projeto da Grande Israel, pelo menos os primeiros passos disso. E é aí que está a preocupação deles. Eles ficam bem satisfeitos em deixar os Estados Unidos fazerem o trabalho pesado e trocarem golpes com o Irã, sejam diplomáticos ou militares. Enquanto isso, Israel vai se ocupar aqui com o que está fazendo no sul do Líbano. E olha, o Irã é esperto. É um ator geopolítico de verdade, porque tem influência, tem poder para trazer a questão do Líbano para as negociações. Em outras palavras, isso faz parte do acordo, de qualquer acordo que venha a acontecer. Por quê? Porque o Irã sabe que Israel pode usar civis no Líbano. Eles sabem que o Irã se importa com os palestinos, com os libaneses e com o povo da região. E Israel pode usar isso como uma forma de pressão contra o Irã, ou para atrapalhar as negociações, para sabotar as conversas com os Estados Unidos. É por isso que eles fizeram aquela declaração específica, exigindo, meses atrás, que houvesse um cessar-fogo no Líbano. Porque o Irã não quer se expor a uma situação em que Israel possa usar isso dentro dessa dinâmica a três, entre Estados Unidos, Israel e Irã, quando o assunto são as negociações. 4. Se a gente contar o Líbano. Mas o Líbano, como dá para ver agora, não tem poder de decisão.
tirando o que o Hezbollah faz no sul do país para defender aquele território. Então, é muito inteligente da parte do Irã não deixar isso de lado e tratar como um assunto separado, porque se fizesse isso, acabaria enfraquecendo as outras frentes em que está tentando negociar. Vamos dar uma olhada nisso. Se Israel está dando impulso para quem quer voltar a uma decisão tola de retomar a guerra, ao mesmo tempo está criando resistência para a segunda opção, que seria um acordo negociado. Eu ouvi de muita gente, e até tivemos alguns aqui no programa, que dizem que o maior medo de Israel, na verdade, é que o Trump ceda à chamada pressão e aceite algum tipo de acordo negociado só para encerrar essa situação. E como você mencionou, um dos maiores problemas, talvez o maior de todos, é a questão do Líbano. Agora, olha só o que o Netanyahu disse hoje de manhã sobre esse assunto. Não vai haver uma situação em que o Hezbollah ataque nossas cidades e nossos cidadãos e as suas bases de terror em Beirute e em Dahia fiquem intocadas. Então, cara, quando você ouve isso, especialmente com o olhar de um público ocidental, a reação é tipo, bom, é claro. Quer dizer, se esses terroristas estão atacando Israel lá embaixo, pelo amor de Deus, é óbvio que eles têm todo o direito de se defender. Como é que alguém pode sugerir o contrário? Mas espera um pouco. Vamos olhar as notícias. Israel invadiu o Líbano, abrindo uma nova frente contra o Irã. E isso foi lá em 16 de março, nessa fase específica do conflito. Então não dá para invadir um país e depois dizer, eles reagiram, que absurdo. E é por isso que tudo continua, porque existe essa lógica circular, totalmente sem sentido. Agora, para quem talvez não saiba, e até alguns que assistem ao programa podem pensar assim, o Hezbollah tem sido meio que um representante do Irã. Então dá para entender por que o Irã se importa com isso. Mas eu quero mostrar o que a Nimal Horsh disse aqui no nosso programa, porque não é só algo importante, é algo central para entender o papel do Irã nessa história. Os outros dois pontos que são muito importantes do lado dos iranianos são a liberação imediata de 12 bilhões de dólares em ativos iranianos congelados. Isso vai fazer parte do acordo. Quando anunciarem a assinatura desse documento, os dois lados vão declarar que o documento foi assinado. E tem que haver a liberação imediata desses 12 bilhões de dólares em ativos iranianos congelados. O segundo ponto, que na minha opinião é o mais importante de todo o memorando de entendimento, é o cessar-fogo no Líbano. Não há nenhuma chance de o Irã aceitar qualquer tipo de acordo com os Estados Unidos sem um cessar-fogo no Líbano. Essas são questões enormes, coronel. Eu não sei se os Estados Unidos vão usar algum tipo de influência para pressionar Benjamin Netanyahu em Israel a fazer uma coisa dessas. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente pode falar de vários acordos, esse memorando de entendimento, a abertura do estreito, o fim dos 2 bloqueios. Tudo isso é importante, claro. Mas se essa questão do Líbano não for resolvida, nada do resto nem chega a ser discutido. Então, por que você acha que isso acontece? Ou melhor, olhando de fora, parece que Israel tem um tipo de veto sobre qualquer negociação, dizendo basicamente, vamos continuar acelerando e escalando no Líbano, não importa o que o presidente Trump diga. Então, no fim das contas, é Israel que está conduzindo tudo isso? Sim, é isso mesmo. E você colocou muito bem, Daniel. Eles realmente têm esse tipo de poder de veto nas negociações, enquanto o Líbano fizer parte desse pacote. Mas com o tempo, se o Irã mantiver sua posição e não ceder em nada, isso acaba colocando Israel no centro do jogo de culpas. Então as pessoas que querem ver paz, que querem ver estabilidade na região, vão acabar culpando Israel. É isso que vai acontecer, se já não começou a acontecer. O que Israel está fazendo, basicamente, é um jogo de enganação, dizendo que o Hezbollah está atacando, que está aterrorizando os israelenses e que só está atingindo alvos militares. Israel, on the other hand, is
Israel, por outro lado, está matando milhares de civis libaneses e estão ameaçando uma aniquilação em massa, dando ordens de evacuação para, tipo a terceira maior cidade do Líbano, a cidade histórica de Tiro, mandando evacuar, dizendo que todo mundo tem que sair porque vão arrasar o lugar. Quer dizer, de novo, voltamos à narrativa de genocídio. São exatamente as mesmas táticas que eles usam em Gaza. E esse é um dos problemas dessa conversa. Claro, eu tenho que tomar muito cuidado com a forma como eu coloco isso, por causa das questões legais, das restrições jurídicas em relação ao Hezbollah ser considerado um grupo terrorista, segundo os governos ocidentais e Israel. Porque isso faz parte do problema nessa discussão. Porque, se você demonstrar qualquer reconhecimento de que o Hezbollah é um exemplo, um grupo baseado no sul do Líbano, que vem do sul do Líbano, e que está travando uma luta de libertação contra uma força de ocupação invasora, você pode acabar infringindo leis de censura ou leis antiterrorismo, e por aí vai. Esse é um dos problemas. Israel não precisa seguir nenhum desses limites quando se trata da conversa, mas qualquer outra pessoa precisa. E é bem evidente como a situação é desequilibrada no Líbano. Só que Israel continua se safando disso, porque tem o vento a favor nessa guerra de controle do discurso, por causa da designação do Hezbollah como organização terrorista. Então, esse é um grande parte do problema. Isso significa que não vai haver negociações, nem qualquer tipo de diálogo entre os elementos soberanos do Líbano e o resto. O Netanyahu está mentindo quando diz que o Hezbollah está aterrorizando os israelenses, porque não está. Eles estão travando uma batalha militar muito específica contra alvos militares. Já Israel, por outro lado, está praticando terrorismo de verdade. Estão matando civis em massa e ameaçando arrasar cidades inteiras. Quer dizer, isso é praticamente o máximo de comportamento terrorista que se pode imaginar. Eu sei que você tem essa questão das designações. Então, para quem talvez não esteja muito por dentro disso, eu queria que você explicasse rapidinho, só para a gente abrir um parêntese aqui. A alegação é sempre a mesma, que o Hezbollah é um grupo ligado ao Irã, que o Irã criou vários desses grupos para atacar Israel e tal. Mas pelo que você entende, qual é a verdadeira origem do Hezbollah? Como é que eles surgiram ou o que levou à criação do grupo? Bom, quero dizer, é um fato histórico. O Hezbollah não existia e não existiria se não fosse pela ocupação israelense do sul do Líbano por 2 décadas. Por 20 anos, nos anos 80 e 90, digamos assim. O Hezbollah foi criado, fundado e nasceu dessa situação. Porque o que Israel fez foi colocar em ação uma espécie de força tutelada, uma força aliada de Israel, a Força de Segurança do Sul do Líbano, o Exército do Sul do Líbano, e usou isso basicamente para oprimir a população local durante os anos 80 e 90. E o Hezbollah lutava contra isso. Eles surgiram formalmente em 1985, muito tempo depois de Beirute. O atentado ao quartel dos fuzileiros navais. Mas o principal exemplo, que os Estados Unidos sempre citam, dizendo que o Hezbollah matou americanos, é justamente o atentado ao quartel dos fuzileiros em Beirute. Só que existem várias outras explicações e atores que teriam interesse nisso, inclusive o próprio Israel, embora esse seja um outro debate. Havia, sim, quem quisesse ver os Estados Unidos fora do Líbano em 1982 e 83. Então, é uma conversa à parte. Mas esses fatores existem. O Hezbollah não teria surgido se Israel não tivesse ocupado o sul do Líbano. E dá para dizer que, tecnicamente, o mesmo vale para o Hamas em Gaza. Não existiria o Hamas se não fosse pela ocupação brutal e por essas ações periódicas de extermínio, ou como os israelenses chamam, cortar a grama, em Gaza. O Hamas simplesmente não existiria. Esse é o problema dessa conversa. A gente não consegue ter um debate ou uma análise realmente objetiva, porque o tema é muito carregado,
Quando se coloca o rótulo de terrorismo, basicamente fica impossível ter uma discussão analítica e imparcial. E para ser bem franco, isso torna muito mais difícil chegar a qualquer tipo de acordo negociado que tenha sentido, porque estamos falando de uma população indígena. É difícil. É muito difícil. Vamos olhar para essa parte da mesma equação aqui. Certo, só quero ter certeza de que ainda estou acompanhando. Essa é a notícia de hoje em Israel. Trégua no Líbano desmorona, enquanto Netanyahu ordena que as forças de defesa de Israel retomem os ataques ao Hezbollah em Beirute. O Getty acabou de mostrar uma manchete. Tem gente tentando fugir de Beirute agora, antecipando o que pode acontecer. Mas vamos ver qual tem sido a reação a isso. Aqui, também nesta manhã, você vê, 1º de junho, bem cedo no nosso horário, Ghalibaf, o presidente do parlamento iraniano e principal negociador deles, disse que o bloqueio naval e a escalada de crimes de guerra no Líbano pelo regime sionista são uma prova clara de que os Estados Unidos não estão cumprindo o cessar-fogo. Toda escolha tem um preço, e a conta sempre chega. Tudo vai se encaixar. Essa ideia foi repetida e ampliada um pouco por Abbas Araghchi, o ministro das Relações Exteriores do Irã. Ele disse que, com urgência, um cessar-fogo entre o Irã e os Estados Unidos representa, sem nenhuma ambiguidade, um cessar-fogo total em todas as frentes. Especificamente, ele afirmou que isso inclui o Líbano, e que qualquer violação desse cessar-fogo por um dos lados será considerada uma violação em todas as frentes. Os Estados Unidos e Israel são responsáveis pelas consequências de qualquer quebra dessa trégua. Então, deixa eu te perguntar. Você também tem fontes iranianas, certo? Essa é uma declaração bem forte e lembra algo que a gente mostrou no fim da semana passada. O Mohsen Rezaei, acho que é esse o nome, era o principal assessor militar do líder supremo. E ele disse algo como, olha, se esse bloqueio não for suspenso, a gente pode resolver isso por meios militares. Você vê alguma possibilidade de essas negociações desandarem por causa da questão do Líbano? E que possa ser o Irã a reacender alguma coisa? O que você acha que eles querem dizer com isso? Bom, isso é possível. É possível, sim. Mas no mínimo, mesmo que o Irã não inicie sua própria onda de hostilidades militares, mesmo que não faça isso, os Estados Unidos e Israel estão tentando agir no Líbano e na Síria ocupada como se fosse uma situação separada. E eles têm conseguido manter essa narrativa na imprensa. Só que o o Irã fez foi lançar uma rede mais ampla, expandindo o que a gente pode chamar de zona de preocupação, ligada a um acordo mais geral. Isso é bem parecido com o que o Irã fez ao envolver os países do Golfo nesse conflito, já que eles abrigam bases americanas. Quando você olha para a mídia dos Estados Unidos, eles não querem muito incluir os países do Golfo como co-beligerantes, digamos assim, por abrigarem bases e instalações militares americanas. No Ocidente, e também do outro lado desse debate, há um grande interesse em separar tudo isso, em compartimentalizar as coisas. De forma bem inteligente, o Irã está tentando lidar com a situação de maneira mais ampla, e isso vai funcionar. Eu te digo, funcionou com o Golfo, e mudou o comportamento dos países do Golfo. E se eles mantiverem a posição, vai funcionar aqui também. No fim das contas, a comunidade internacional pode demorar um pouco, mas a comunidade internacional, os europeus e outros atores ocidentais vão começar a ver Israel como o principal obstáculo para qualquer redução de tensões ou acordo negociado. E o Irã sabe disso. E eu acho que é por isso que eles estão jogando no longo prazo aqui. Os Estados Unidos estão jogando um jogo de curtíssimo prazo em tudo, só gerenciando táticas o tempo todo, enquanto o Irã é muito mais claro. Eles têm uma estratégia de longo prazo. Incorporaram isso nas suas exigências e na forma como estão negociando. E eu acho que os Estados Unidos estão tendo um grande problema com isso. Estão realmente enfrentando dificuldades. E Israel vai continuar tentando alcançar seus objetivos militares na sua vizinhança imediata.
its military objectives in their near neighborhood.